colocar para mim o título da mensagem. O que nos confronta é o que nos transforma. Só põe o título, deixa ele na tela. Irmãos, um dia eu estava pregando, foi a última pregação que eu fiz, quando eu desci do altar, uma irmã muito querida falou para mim assim que, Zé Paulo, você é o pastor do amor, só prega amor, que Deus cuida, que ama. Tá bom, irmão, obrigado. E hoje Deus me deu uma palavra para ministrar para a igreja de confrontamento, de confrontar. Falei, Deus, misericórdia, eu só prego sobre amor, agora eu vou pregar uma palavra de confrontar os irmãos, confrontar a igreja, uma palavra pesada. Mas Deus ministrou meu coração, que confronto para Deus é igual amor. Aí eu entendi que a maior palavra de amor é o confronto. Aí eu fiquei tranquilo, falei, vou pregar sobre o amor. Mas o que nós precisamos? Abrir o nosso coração e a nossa mente para a revelação da palavra. Para a gente olhar essa palavra de confronto como amor. Porque Deus só confronta aquele que Ele ama. A gente erra, Deus confronta porque Ele ama. A gente peca, mas Deus Ele vai lá, confronta porque Ele nos ama. E a gente erra direto, a gente peca direto. E Deus sempre vem com uma palavra para nos confrontar, porque Ele ama cada um de nós. Amém? E nesse último culto que eu preguei, eu li um versículo que está lá em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 10. Eu vou pedir para o telão colocar. Vou ler direto no telão, fica mais rápido, né? E esse versículo, ele não estava no esboço da palavra, mas veio na hora e eu li esse versículo. E coloca aí para mim, é Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Paulo, o apóstolo Paulo escrevendo a carta para os Éfesios. Palavra difícil de falar, mas glória a Deus. E nessa carta ele tem 6 capítulos. O primeiro capítulo fala da introdução e da bênção. O segundo fala a salvação em Cristo. O terceiro ele fala o ministério de Paulo. E no quarto ele fala a vida cristã. No 5 a luta espiritual. E o 6 conclusão e bênção. Mas o que a gente vai falar hoje é no capítulo 2. A salvação em Cristo. Já colocaram no telão. Esse foi o último versículo que eu li na última vez que eu preguei aqui. E fala assim, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Irmãos, não estava no meu esboço. E eu desci desse altar assustado. Falei, misericórdia, será que é comigo? Será que é com algum irmão da igreja? Será que eu vou morrer? Teve uma pregação que eu fiz, que Deus falou muito forte também no meu coração. Seja forte e corajoso, era o título da mensagem. E aquela mensagem foi muito forte. Eu cheguei em casa, reuni minha esposa, meus filhos, nós oramos. Eu falei, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus está nos preparando. Vamos ser forte e corajoso. Em 3 meses eu perdi a minha avó, o meu tio e o meu pai. Alguns aqui já, acho que estavam nesse culto. Deus me preparou. E agora Ele vem com essa palavra. Eu falei, misericórdia, de novo? Será que eu vou morrer? Eu fiquei, não sabia. No dia 10 de novembro, num domingo, eu estava lá em Olímpia, de férias, tranquilo. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. A Jennifer, que vocês conhecem, e o Tiago. De férias. Quando chegou no domingo, a gente falou, vamos para um restaurante aqui em Olímpia. A gente almoça e vai embora para participar do culto da noite, porque é 6 horas de viagem.
tá bom. Entramos no restaurante. Eu comecei a passar mal. Começou a formigar a minha mão, foi subindo, pegou na boca, começou a escurecer minha vista. Eu sei que eles me colocaram sentado, veio todo mundo no restaurante, e eu não sentia mais meu braço, eu pegava, não sentia, parece que eu não tinha mais nada. Lógico que a gente fica assustado, mas na hora eu lembrei desse versículo. Falei, misericórdia, eu vou morrer. Aí passou, minha esposa fala que durou mais ou menos uns 10 minutos. Passou, fui para a farmácia, minha pressão estava alta, tomei um remédio, voltei, almoçamos e viemos embora. Ainda vim dirigindo metade do caminho. E aí falei, bom, segunda-feira eu vou para o médico, ver o que aconteceu. Mas quando nós chegamos em casa, nós descobrimos que a minha mãe tinha que ir para o hospital na segunda-feira e descobriu que estava com câncer. E aí minha esposa, eu falei, não, cuida primeiro da minha mãe, depois a gente vê o que está acontecendo. E aí minha mãe ficou internada, minha esposa ficou com ela. E aí não fui no médico. Falei, cuida dela. Aí passou a semana, vim para o culto no domingo, saí daqui, fui direto para um velório, lá em Mauá. Chegando lá, irmãos, começou a formigar minha mão, meu braço, escurecer as vistas, mas não pegou na boca. Eu vi que eu estava passando mal. Vim embora. Não fui no médico. Na segunda-feira fui trabalhar. Na terça-feira no serviço começou de novo. Formigar minha mão, já foi subindo. Falei, agora não tem mais jeito. Eu tenho que ir para o médico. Passei em casa, peguei minha esposa e nós fomos aqui no Hospital Assunção, aqui pertinho. Chegou lá, a gente entra no hospital e pega a fichinha lá, né? E a mulher falou, mas o que você está sentindo? Aí falei para ela, aconteceu isso, aquilo, formigou, tal. Falou, já nem se mexe, fica aqui. Aí já veio uma cadeira de roda, já veio uma enfermeira, já veio um médico, um monte de gente. Puseram eu sentado ali, falou para a minha mulher ir fazendo a ficha e já me levaram para a emergência. Já foram fazendo um monte de perguntas, já foram me colocando numa máquina, e eu fui ficando nervoso, minha pressão foi subindo, eu fui ficando apavorado com aquilo. Eu falei, estou morrendo, o que está acontecendo? E por fim, eles falaram que eu tive um AIT, que é um AVC que não deu certo. Irmãos, essa palavra, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês para a prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei você a coroa da vida. A pastora, em uma das viradas aqui que a gente estava fazendo na igreja, das 11 à meia-noite, ela pregou algo que me chamou a atenção, que eu vivi naquele hospital e vivi o que está escrito aqui. Por quê? A pastora pregou sobre reconhece, agradece e serve. Quando eu entrei no hospital, eu lembrei dessa palavra, eu entendi que independente do que acontecesse comigo, se Deus ia me levar ou se eu ia continuar, mas Deus estava dando a certeza da melhor coisa que eu precisava na minha vida, que era a coroa da vida, a minha salvação. Então eu entendi, falei, seja o que for acontecer, eu estou salvo. E o crente, aquele que é salvo, ele não morre, ele é promovido à vida, né? Então isso me alegrou o coração e eu comecei a ficar tranquilo. Só que foi acontecendo coisas que eu só fui entender depois que a pastora pregou, porque quando ela falou sobre reconhecer, eu comecei a reconhecer Deus na minha vida. Falei, não, peraí, se Deus está me dando a coroa da vida, eu tenho que reconhecer Deus na minha vida. Que eu, na situação que eu me encontro, eu não posso fazer nada. Não tem dinheiro, não tem nada que possa mudar isso. Mas eu estou na mão de Deus. Comecei a reconhecer Deus na minha vida. Foi um tratar de Deus comigo, o reconhecer. E depois o agradecer.
Porque depois que eu reconheci, eu comecei a agradecer a Deus. Ah, mas você agradeceu porque você estava internado com AVC no hospital? Sim, agradeci a Deus. Porque eu sei que eu tenho um bom convênio, eu estava num bom hospital, estava sendo bem tratado, mas o principal, Deus estava cuidando de mim. E depois, o servir. Por que eu estou falando isso? Quando o médico falou assim para mim, você teve um AIT, isso aí é um AVC que não deu certo. Aí eu falei para o médico, não, isso é um AVC que Deus colocou a mão. Já começou aí o reconhecimento e o servir, porque eu comecei a falar da palavra de Deus. Mas eu só entendi isso depois que eu saí do hospital, que a pastora pregou. Eu falei, nossa, eu estava nessa direção. Aí eu fui sair da emergência, eles mandaram para a enfermaria. E daqui a pouco eles falaram, olha, já está liberado, você vai subir, você vai ficar na UTI. Tá bom, isso era acho que umas 10:30 da manhã. E foi passando a hora, veio o almoço para mim, almocei. Daqui a pouco veio a tarde, veio o café da tarde. Minha esposa já começou a ficar brava, porque a gente paga um convênio, já foi autorizado eu subir para a UTI, por que não sobe? Minha esposa começou a brigar, falou, não é certo, porque ele já está pagando a sua UTI, depois a gente foi ver, a UTI, cada dia na UTI custa R$13.000, eles já estão recebendo por isso, eu não estou na UTI. E minha mulher queria o melhor, não, se ele está liberado, por que não sobe? Eu falei, calma, vamos aqui primeiro reconhecer e agradecer a Deus. Porque eu estou bem aqui, estou na enfermaria, mas eu estou bem aqui, bem assessorado, todo cheio de aparelho, mas estou bem, está tudo tranquilo. Tenha calma, Deus ele está agindo, vamos deixar na mão de Deus. Por fim, eu fui subir para a UTI, era mais de meia-noite, mas eu almocei lá, eu tomei café, eu jantei, aí subi para a UTI. Falei, Deus, obrigado, Senhor, não tem reclamar de nada. E na UTI você vai subindo, vai passando com a maca, são vários leitos assim, divididos por uma cortina, cada cortina tem uma pessoa. Mas eles passaram comigo, foi no final, tinha uma sala fechada de vidro, com ar-condicionado, me colocaram dentro dessa sala. Falei, Deus, olha o cuidado de Deus, Deus cuidando nos mínimos detalhes. Fiquei ali, sem barulho nenhum, dormindo tranquilo, porque eu tenho um problema sério, irmão, para dormir, tenho sono leve, então o pessoal roncar, meu Deus, como luta aí, não durmo, mas Deus cuidou dos mínimos detalhes. E aí entrou uma enfermeira no quarto, para dar a medicação, ver como é que estavam lá os aparelhos e tudo, e ela falou assim, estão todo mundo falando que tem gente importante aqui, porque nessa sala aqui só fica gente importante, o resto a gente põe lá fora, né? Aí eu falei assim para ela, realmente tem um servo de Deus aqui dentro. O que eu estava fazendo? Servindo, falando da palavra. Aí eu comecei a falar com ela da palavra. Ela estava com uma máscara, minha esposa estava junto. Ela tirou a máscara, começou a chorar. E eu falando da palavra para ela. Então, eu entendi que eu reconheci e eu precisava, foi um tratar realmente de Deus, de reconhecer, de agradecer e de servir. Então muitas das vezes, meus irmãos, a gente fala, mas eu estou aí quase há 17 anos na obra do Senhor. É bênção, mas também é um perigo. A gente acaba se acostumando, acaba se acomodando, e tem hora que Deus tem que tratar. Não foi fácil, ainda mais com essa palavra. Mas eu comecei a entender que não era para a morte. Mas Deus estava dizendo, se você me reconhece, se você me agradece, e se você me serve, você tem a coroa da vida. E aí eu fiquei tranquilo. Estou todo num processo ainda. Tenho uma cirurgia para fazer ainda, que é do cateterismo, mas é simples, mas tem que ser feita. Mas Deus está no controle. E hoje eu estou em paz, porque eu tenho a coroa da vida. Irmãos, e essa palavra
de confrontar, como pode colocar o título para mim de novo na tela? O que nos confronta é o que nos transforma. Eu fui confrontado, mas eu fui transformado nesse hospital. Eu saí do hospital e vim para a igreja. Eu só não vim no primeiro dia da virada, o resto eu vim todos os dias da virada. Tive até a honra e o prazer de pregar. Porque eu entendi que sem Deus eu não sou nada, sou totalmente dependente dele. E eu me vi nessa situação, eu não podia fazer nada, só dependendo de Deus. Então eu reconheci isso. E agradecimento era estar aqui na igreja, agradecendo a Deus. E servindo, era estar aqui, como eu falei, eu preguei numa virada. E eu vim todas essas viradas, foi uma bênção, irmão. Quem não veio perdeu, mas foi bênção. Só que Deus hoje me deu essa palavra de confronto, mas como eu falei, confronto para Deus é amor. Então eu vou continuar pregando sobre amor para vocês. E eu escrevi algo aqui para ler para vocês, que realmente é uma palavra de confronto, dura, mas eu peço para vocês, abra o coração e a mente de vocês, porque Deus ama cada um de nós, amém? Se a gente conseguir olhar para essa palavra com amor, a gente vai sair daqui hoje transformado. Nós estamos aqui no mês que fala sobre profetiza. Então eu já vou profetizar, feche seus olhos. Meu Deus, eu profetizo, meu Pai, sobre essa igreja, sobre cada um desses meus irmãos, que eles possam, meu Deus, e vão, meu Pai, abrir o coração e a mente para essa palavra, e vão sair daqui hoje transformado e renovado em nome do Senhor Jesus. Quem recebe diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, eu não vou entrar em detalhe, mas até difícil tá para ler essa palavra, mas como Davi, o dia ele saiu numa caminhada e ele teve que enfrentar um leão e um urso. Ele matou os dois com a própria mão. Não foi fácil, foi uma afronta, mas ele foi até o destino dele. Mas quando ele voltou, ele pegou o mel e pôde se deliciar daquele mel doce e suave. A palavra de hoje é isso, irmãos. A gente vai ser confrontado, vai doer, mas no final vai ser como um mel, doce e suave para a sua vida. Amém? Irmãos, entrar na igreja não significa que nós estamos salvos. Quantos de nós entramos na igreja, mas deixamos Deus do lado de fora? Irmãos, são coisas duras, mas se a gente refletir, a gente faz muitas coisas que está aqui. A gente acaba vindo por obrigação na igreja. Será que a gente não está deixando Deus do lado de fora? Nós repetimos orações, cantamos alto, mas saímos com o mesmo orgulho e o mesmo pecado, com o coração endurecido. Muitas vezes a gente entramos aqui, a Jennifer vem por louvor, grita, louva ao Senhor, adora o Senhor, gritamos aqui, damos glória a Deus, mas saímos para fora com o mesmo pecado e com o mesmo orgulho. Como é que nós estamos louvando e adorando a Deus? Isso não é fé. Nós ouvimos a palavra, mas ignoramos. Entramos na igreja para mostrar que estamos aqui na igreja, não para sermos transformados. Foi o que eu profetizei hoje na nossa vida, irmãos. Hoje nós vamos entramos nessa igreja para ser transformados. Amém? Não só para dizer para o mundo que a gente é crente, que a gente vem na igreja. Isso não adianta. A gente tem que entrar aqui para ser transformado pelo Senhor Jesus. Julgamos os outros pelos pecados que cometeram, mas fechamos os olhos para os nossos próprios pecados. E é uma realidade.
Quantas vezes a gente aponta o dedo, fala, nossa, não está amarrado no nome de Jesus, tá? Mas só dou um exemplo. A gente está em cima do altar, louvando ao Senhor, mas ela fuma. Estou apontando o pecado dela. Mas ela está sendo tratada, está sendo transformada. Então a gente não tem que ficar julgando o pecado de ninguém. E olhar para nós, para os nossos pecados. Porque quando eu julgo, eu estou pecando. Amém? O reino de Deus não é para quem finge ser santo, mas para quem reconhece seus erros e se humilha diante do Pai, diante de Deus. Então a gente tem que não fingir que é santo, mas a gente tem que se humilhar diante de Deus. Fé de verdade não é só estar presente em um culto ou conhecer um versículo. Não adianta, irmãos, a gente fingir, não, eu sei um versículo, estou presente em todos os cultos. Isso não é fé. Fé é entregar o coração para Deus mudar. Como eu fiz aqui a oração. Se for preciso Deus arrancar esse coração de pedra, que Ele arranque, mas nos dê um coração de carne. Amém? Mas um coração purificado, um coração cheio de temor ao Senhor, sendo humilde como Deus. Não adianta entrar na igreja se Deus não entrar em nós. Como eu falei, muita gente entra essa porta para dentro, mas deixa Deus do lado de fora. Então a gente tem que entrar para dentro da igreja, mas também a gente tem que abrir o nosso coração para Deus entrar em nós. E muitas vezes a gente vem do trabalho, vem da escola, da faculdade, vem da correria do dia a dia, porque eu sei que não é fácil, cheio de problema, cabeça cheia, chega aqui, Deus não consegue nem entrar no nosso coração. Está a porta batendo, a gente tem que abrir. E muitas vezes os problemas que a gente carrega, os medos que a gente carrega, as aflições que a gente carrega, a gente não consegue deixar do lado de fora. Deixa do lado de fora, coloca Deus para dentro. Amém? Irmãos, eu faço uma pergunta. Se hoje fosse um dia que nossa fé fosse colocada à prova, nós estaríamos prontos? Reflita um pouquinho sobre isso. Se Deus voltasse hoje, para onde eu iria? Se Ele colocasse à prova a minha fé, como seria? Bom, a gente tem que refletir. Tudo isso que eu passei no hospital, eu comecei a refletir. Eu vi que tinha muito erro, muita coisa errada. Por quê? Como eu falei para vocês, eu entrei, comecei a ficar apavorado, com medo, minha pressão subiu, só foi piorando as coisas. Mas por quê? Eu não estava reconhecendo Deus na minha vida. A partir do momento que eu comecei a reconhecer Deus na minha vida, veio aquela paz. Porque Deus estava dizendo para mim, eu te dou a coroa da vida, fica tranquilo. Você aqui, ou eu levando você, a coroa da vida é se você está salvo. Aí eu comecei a reconhecer. E se eu não reconhecesse? E se eu tivesse partido antes de reconhecer? Como que seria esse julgamento? E depois comecei a agradecer. Será que tem vezes que a gente parou de agradecer? A gente senta para comer, a gente está agradecendo aquela comida que Deus nos deu? Cria esse hábito de agradecer. Será que a gente, quando a gente levanta de manhã, a gente está agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, por eu ter tido uma noite abençoada, por de levantar com saúde, respirando? Será que a gente agradece? Começa a refletir sobre isso. Começa a pôr isso na sua vida. Por quê? Eu não sei. Será que se Deus colocasse à prova hoje a nossa fé, será que a gente estaria pronto? Então a gente está dentro da igreja, a gente já entregou nossa vida para Jesus, mas será que a gente não caiu na mesmice, né? A gente, será que não está acomodado? Examine-se o homem a si mesmo. Todo dia a gente tem que se examinar.
Quando a gente tem um dia de trabalho, eu sei que não é fácil, no mundo que a gente vive é uma pressão violenta, como o pastor falou em um dos cultos aqui, há muitos anos atrás a televisão dava 1 hora, 2 horas da manhã, ela desligava, ficava uma tela preta, ou senão ficava aqueles tracinhos, né? Parava tudo. Hoje não para mais nada, a televisão é 24 horas, o celular é 24 horas, sua mente fica ligada 24 horas, você não descansa, você não reconhece mais Deus, você não agradece mais, você não serve mais, porque você está pilhado com esse mundo. Então a gente tem que começar a se examinar. Irmãos, aquilo que nos confronta é o que nos transforma. Então é uma palavra para confrontar. Ah, mas eu estou na igreja, eu sirvo, como eu dei meu exemplo aqui, quase 17 anos aqui, servindo ao Senhor. Mas será que não está na hora de eu me confrontar? E ver realmente o que está errado em mim? Que nessa noite a gente possa pensar nisso. Nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus, não a palavra se moldar a nós. E a gente tem muito disso. Ah não, essa palavra aqui não é para mim, essa palavra aqui eu não aceito. Mas como eu vou praticar aquilo que eu não conheço? Não precisa pôr aí no telão, só vou citar, mas Oséias 4:6, ele fala: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Todo mundo lê até aí esse versículo, mas tem a parte B desse versículo. Então ele fala: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, vírgula, porque rejeitaram o conhecimento. Então o conhecimento chegava até aquele povo. Então ele foi destruído, não foi por falta de conhecimento, foi por falta que eles rejeitaram o conhecimento. Como cada um de nós, conhecimento chega até nós, mas o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Estamos rejeitando ela? Irmãos, muitas das vezes não é pela falta do conhecimento, mas é muito mais pela rejeição. Porque o conhecimento a gente tem, só tem que ver o que a gente está fazendo com isso. Quando o conhecimento bate a porta, a pessoa fala: ah, não é para mim, eu não quero, não é hora, não, depois eu vejo isso aí. Está rejeitando o conhecimento. Quem é aqui do evangelismo, o irmão Luiz, ele sabe disso, deve ouvir muito isso aí na rua. Vai lá pregar a palavra, você aceita uma oração? Ah, hoje não, depois você ora. Ah não, essa palavra não é para mim não. Ah não, quando eu tiver uns 50 anos de idade, eu vou para a igreja aceitar Jesus, que eu já estou mais perto do fim aí. E eu já pensei assim, tá? Quando eu era do mundo aí, eu falei assim: não, eu vou perder meus amigos aqui, vou perder tudo, não. Quando eu tiver mais velho, eu vou para a igreja lá, aceito Jesus, e se aí for verdade, aí eu vou para o céu, se não for também. Era desse jeito. E a gente ouve isso daí. Mas o conhecimento, ele chega a todas as pessoas, mas as pessoas rejeitam isso. Então aquele povo, ele foi destruído porque eles rejeitaram o conhecimento que eles estavam recebendo. E como eu vou praticar aquilo que eu não entendo? A gente ouve isso aí também na rua, né, irmão Luiz? Mas como é que eu vou praticar essa palavra, isso que você está falando, se você não tem entendimento? Aí entra naquilo que eu falei, o servir. A gente, como entendedor da palavra de Deus, a gente tem que servir. Irmãos, é uma palavra dura, mas o que eu vou falar para vocês agora é como aquele mel. Primeiro veio o confronto, como eu falei de Davi. Então eu fui, agora eu estou voltando. E agora eu vou pegar aquele mel que é doce, que ele é suave, que é gostoso, que faz bem, que é os 5 passos para a salvação. Aí vocês podem falar assim: mas não, eu já sou salvo. Tá bom, eu também sou salvo, mas Deus teve que me dar aquela palavra de Provérbios para mim se acertar, reconhecer a Deus, agradecer a Ele, servir mais a Deus. Então não sei qual que é a sua situação, mas eu vou falar desses 5 passos da salvação. Coloca para mim Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9, que diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém?
Todo mundo aqui já entregou a vida para Jesus? Deixa eu ver, levanta a mão para mim aqui, ó. Levanta a mão. Todo mundo? Falta alguém aqui? Tem alguma pessoa aqui nessa noite que falou assim: eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus, eu ainda não confessei com a minha boca? Tem alguém aqui essa noite? Não? Amém, graças a Deus, glória a Deus. Irmãos, a busca pela salvação é uma jornada que se desenrola em passos definidos, são bem definidos. Hoje vamos falar de 5 passos para a salvação. Vamos ver nas Escrituras, na Palavra de Deus, que conduz uma transformação eterna na nossa vida. Você vai ver que é interessante, porque a cada passo representa uma resposta ativa à oferta de redenção divina. Você fala: não, eu aceitei Jesus, eu confessei, mas será que quando eu fiz isso, eu realmente entendi esses 5 passos aqui? Eu provavelmente não. Olha que eu estou falando depois de quase 17 anos. Porque Deus me deu uma palavra em Provérbios. E eu tive que entender que eu tinha que reconhecer. Estava num tempo de reconhecer Deus, agradecer Ele e servir. Por que servir? Porque eu sempre servi ao Senhor, mas por que se servir? Quando a pastora pregou aqui, eu entendi. Porque lá no hospital, o médico falou assim: você vai ter que mudar a rotina da sua vida, eu vou te dar aqui um remédio para ansiedade, para você ficar mais tranquilo, você vai ter que mudar a rotina, dormir mais cedo, acordar um pouquinho mais tarde, ficar mais tranquilo, e somente em ambientes que você possa ficar tranquilo. E o que vem na minha cabeça? Bom, na firma lá eu vou mudar algumas coisas, eu só trabalho segunda a sexta até meio-dia, só trabalho até meio-dia na sexta-feira, por enquanto. Daqui a pouco não vai ter mais a sexta, então já diminuí, eu estou mais em paz. E na igreja? Na igreja eu estou muito atarefado, muita coisa, e eu preciso deixar algumas coisas de lado. E aí a pastora vem e prega sobre servir. Falei: misericórdia. Mas eu entendi, com uma conversa, eu fiquei aqui uma tarde todinha conversando com o pastor, e foi uma bênção demais. Acho que eu nunca tinha aberto o meu coração da forma que eu abri para o pastor, porque eu sempre entendi que o obreiro é aquele que vai ajudar o pastor com os problemas da igreja, não levar esses problemas para ele, mas tentar resolver esses problemas. Então eu não queria levar problema para o pastor, então eu nunca abri assim o coração igual eu abri para ele. Mas nessa tarde eu abri o meu coração e foi transformador. E eu entendi, ele falou para mim assim que o fardo de Deus, ele não é pesado, ele é leve e suave. Se está pesando, alguma coisa está errada. E aí eu entendi. Bom, peraí, eu faço um monte de coisa na igreja, mas está pesando. Então é uma questão de acertar isso daí. Então tem coisas, por exemplo, eu não vou mais subir uma escada, não vou subir mais um andaime, mas eu posso ajudar, chamando um irmão para estar nos ajudando. Se não tiver ninguém, a gente contrata, paga para fazer as coisas. Então continuo fazendo, só de uma outra forma. Então é fundamental a gente estar servindo ao Senhor. E nos 5 passos da salvação, a primeira jornada da salvação, o primeiro passo é crucial, que é, coloca para mim o primeiro tópico. Vamos até ler aqui que fica mais fácil. Rapaz, está meio pequenininho ali, mas nós vamos enxergar. Arrepender-se, reconhecimento do pecado, mudança de direção e abertura para a graça. Irmãos, reconhecimento do pecado. Coloca para mim Mateus 3, capítulo 3, versículo 2, que vai falar: ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Isso é o plano da salvação, tá? Esse é o primeiro tópico. E quando ele fala, volta para mim no tópico. Isso, quando ele fala lá, a letra A, reconhecimento do pecado. O arrependimento inicia com um reconhecimento sincero
do pecado diante de Deus. Amém? Isso eu acho que todo mundo fez no dia que entregou a vida para Jesus, que é o arrependimento sincero do nosso pecado. É realmente, Deus pega o nosso pecado e joga no mar do esquecimento. E a gente tem que fazer igual. O pecado, irmãos, a gente se arrepende, leva para Deus, mas a gente não esquece, mas também não machuca mais a gente. A gente só vai ter a certeza que a gente foi realmente perdoado quando a gente não sentir mais. Você vai lembrar porque não tem jeito. Eu fiz aquilo para a pessoa, ou aconteceu qualquer coisa, mas aquilo não te machuca mais, porque você reconheceu o seu pecado e entregou para Deus. Amém? Letra B, mudança de direção. Não é apenas tristeza, mas uma mudança de mente que resulta em uma transformação de estilo de vida. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é a mudança de direção. Muita gente fala assim, não, esse é meu jeito, essa é a minha opinião, eu não mudo. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo vem e nos transforma. Por isso que a gente tem que realmente abrir nosso coração, de todo o coração mesmo para Deus, que Ele vai mudar a nossa direção, a nossa opinião. A gente foi, eu e minha esposa, logo após eu sair do hospital, acho que foi na mesma semana que eu saí, minha esposa falou assim, olha, tem um casal que pediu uma visita. Aí até falei assim para ela, gata, faltou sabedoria para você, filha, você tinha que falar que eu acabei de sair do hospital, não estou sem condição de fazer um atendimento. Mas ela falou, olha, mas agora eu já falei, tá bom, eu vou orar a Deus, vamos ver o que Deus fala, né? E eu fui orar a Deus e Deus falou assim, vai, só abra a tua boca, deixa o resto comigo. A gente foi, fez esse atendimento, e depois eu entendi, foi uma bênção, esse atendimento, o casal está aí firme e forte, para a honra e glória do Senhor. E o rapaz, quando a gente chegou nessa visita, a mulher desabafou. Quando chegou a vez dele, ele falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu agradeço por vocês estarem aqui, mas eu já tenho a minha opinião formada, e a mulher não sabia de nada, e a minha decisão, eu já tomei, que eu vou me separar da minha esposa. Aí eu falei para ele, tá bom, meu querido, então tudo que eu falar aqui não vai mudar a sua decisão? Ele falou assim, não. Eu falei, tá bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus falar o seu coração ao contrário do que você está falando agora, você muda? Ele falou, sim, mudo. Eu falei, então eu vou te dar a palavra. Aí dei a palavra para ele. Hoje eles estão juntos. Porque não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. Amém? Isso o que é? É mudança de direção, irmãos. Ele tinha uma opinião formada, mas ele mudou a direção dele, porque ele ouviu a voz de Deus. Amém? Irmãos, eu não vou me estender, se eu ficar aqui cada tópico falando aqui, vamos terminar só amanhã. Mas a letra C, abertura para a graça. O arrependimento abre as portas para a graça divina, preparando o coração para a salvação. Amém? Irmãos, nós não somos merecedores de nada, nem da graça. Não é por nós, não é por o que a gente fez, mas é pela graça de Deus. A gente não merecia nada, não tinha nem como pagar esse alto preço que Deus ele pagou, dando o único filho dele por amor de cada um de nós, para que a gente não pereça, mas a gente tenha a vida eterna. Amém? Irmãos, uma ilustração do que a gente falou aqui, só para vocês entenderem melhor. Assim como uma bússola aponta para o norte, o arrependimento nos orienta na direção da graça divina. Amém? Então a graça vai nos mostrar a direção divina. Amém? Coloca para mim o segundo tópico.
Segundo tópico é crer. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Volta para mim lá no tópico. Aceitação da mensagem. Olha lá, aceitação da mensagem. Crer implica aceitar a verdade do Evangelho, reconhecendo Jesus como o Salvador. Amém? Não vou ficar aqui com muito detalhe, senão a gente não termina. Letra B. Confiança na obra redentora. A fé genuína confia na obra redentora de Cristo, compreendendo que é por meio dele que somos reconciliados com Jesus. Amém? A letra C. Compromisso com a verdade. Crer vai além de uma mera aceitação intelectual, envolvendo um compromisso pessoal com a verdade do Evangelho. A gente realmente tem que confiar, a gente tem que aceitar e a gente tem que ter esse compromisso com a verdade que é a palavra do Senhor. Lá em 2 Timóteo fala que o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra do Senhor e não tem do que se envergonhar. E todos que estão aqui são obreiros da casa do Senhor. A gente não tem que ter vergonha. A gente tem que aceitar e tem que falar da palavra de Deus. Amém? Antes de colocar, eu fiz também uma ilustração do que a gente falou agora. Assim como confiamos em uma cadeira para nos sustentar, para sentar, igual a Ana está aqui, ó. Ana, você está firme aí? Firme? A fé nos sustenta na obra redentora de Cristo. O que vai deixar firme com Cristo é a fé. Amém? Coloca para mim o terceiro. Vir. Mateus 11, 28 e 29. 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Amém? Vir. Na letra A está escrito convite pessoal de Jesus. Isso, coloca aí para mim, ó, convite pessoal de Jesus. Vir a Cristo é responder ao seu convite pessoal, reconhecendo nossa necessidade nele. Amém? Tudo posso naquele que fortalece. Irmãos, tudo posso naquele que fortalece é entender, reconhecer que eu posso tudo em Deus. É Deus que faz tudo, é por Ele, é para Ele, é com Ele. A gente tem que reconhecer isso aí. Não é pela minha força, não é pelo meu querer, mas é no reconhecer. E quando ele fala no vir, ele fala entrega total. O ato de vir implica entregar a vida a Jesus, confiando-lhe não apenas a eternidade, mas também o presente. Irmãos, a gente tem que entregar tudo para Jesus, 100% para Ele. Irmãos, em primeiro lugar, vem Deus na nossa vida. Depois, vem a minha esposa, vem os meus filhos, vem as outras coisas, mas primeiro é Deus. Como a gente conhece a história de Jó. A mulher dele mandou ele amaldiçoar o Deus dele, mas em primeiro lugar estava Deus para ele. Falei, posso perder minha mulher, mas estou firme com Jesus. Então é entregar totalmente a nossa vida para Jesus. E na letra C está escrito lá, encontro transformador. Vir a Jesus resulta em alívio e transformação, pois Ele é capaz de restaurar e renovar. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu aliviarei. É realmente colocar na mão de Deus. Foi o que eu fiz lá no hospital, quando eu comecei a reconhecer e colocar tudo na mão de Deus, e entender que eu era totalmente dependente dEle. Eu fiquei calmo, fiquei tranquilo, e Deus pôde agir, e hoje eu estou aqui pregando para vocês. Amém?
uma ilustração disso que eu falei, desses 3 tópicos. Da mesma forma que buscamos refúgio em uma tempestade, quando está aquela tempestade, aquele negócio todo, a gente vai procurar um refúgio. A gente sai correndo para dentro de casa, a gente vai se refugiar. Vir a Jesus é buscar refúgio em sua graça. Que a gente possa sempre buscar o nosso refúgio na graça do Senhor Jesus. Amém? Do ato de vir a Jesus, avançamos para o 4º passo vital da jornada da salvação. Coloca para mim o 4º passo, que é obedecer. Nós vamos falar sobre resposta ativa à graça, submissão à vontade de Deus e evidência de fé. Coloca para mim Hebreus 5:9. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, transtornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que nele obedecem. Amém? Então, obedecer. A letra A, resposta ativa à graça. Obedecer não é tentar ganhar salvação, mas uma resposta ativa à graça recebida. Amém? Porque nós não somos merecedores, mas por amor e a graça de Deus, nós estamos aqui hoje. Amém? A letra B, submissão à vontade de Deus. Obediência implica em submissão à vontade de Deus, refletindo uma vida transformada. Submissão à vontade de Deus. Foi aquilo que eu falei do atendimento. O rapaz tinha a opinião dele, mas ele se submeteu à vontade de Deus, e a vida dele foi transformada. Que a gente realmente possa deixar tudo de lado. Se Deus falar para perdoar, a gente perdoa. A gente não precisa conviver com a pessoa, mas a gente precisa perdoar, a gente precisa amar, para a gente realmente tirar a nossa salvação. Olha, de tantas coisas que a gente está falando, tudo isso é para a gente receber a nossa salvação. Amém? Na letra C, evidência da fé. A obediência é uma evidência concreta da fé, verdadeira, demonstrando uma relação viva com Cristo. Irmão, evidência da fé. Será que a gente está realmente vivendo uma relação com Deus viva, frequente? Irmãos, se hoje eu for aqui na casa do Vitinho e da Elô, mas eu não vou avisar, tá? Vou lá tocar a campainha, vou na casa de vocês. Quando eu entrar lá, será que eu vou estar ouvindo um louvor ou vou estar ouvindo uma música do mundo? Será que na televisão vai estar passando uma novela ou vai estar passando algo que a gente possa assistir, que edifica a nossa vida? Isso é ter evidência com Deus. Isso já aconteceu até em visitas, irmãos. A gente faz muita visita. Entramos, a televisão está ligada lá na novela. E tem uma hora que a gente tem que ser chato. Ô, meu querido, minha querida, você pode desligar a televisão para a gente poder falar daqui da palavra de Deus? Mas por quê? Naquela casa não tem evidência. Naquela casa realmente não está se vivendo ativamente com Deus. A gente precisa refletir sobre isso também. Amém? Letra B. Submissão à vontade de Deus. Obediência implica a submissão à vontade de Deus, refletindo numa vida transformadora. Foi o que a gente leu agora, né? Evidência na fé. A obediência é uma evidência concreta da fé, demonstrando uma relação viva em Cristo. Irmãos, ilustrando esses 3 tópicos que eu falei aqui para vocês, assim como seguimos as instruções de um médico para alcançar a cura, obedecer a Cristo nos conduz à plenitude da salvação. Amém? Quando a gente vai no médico, é o exemplo que eu dei, eu fui no médico. Eu estou seguindo tudo o que ele falou, fazendo os exames, tomando os remédios, para ser curado. Amém? Mas obedecer a Cristo nos conduz à plenitude da salvação.
Então, eu ouvi Deus naquele hospital. E eu saí de lá obedecendo a Deus. Eu saí de lá reconhecendo a Deus, agradecendo a Deus e servindo a Deus. Porque eu quero a minha salvação. Amém? Avançamos para o último passo, que é o quinto. Coloca para mim na tela. Que está em Mateus 24:13. Que fala assim: mas aquele que persevera até o fim será salvo. Volta para mim no tópico. Perseverar. Firmeza na fé. Firmeza na fé. Perseverar significa manter a firmeza na fé, mesmo diante de desafios e dificuldades. Independente do que eu ou você está passando, nós temos que continuar com a nossa fé. Amém? Isso faz parte da nossa salvação. Quando a gente perde a nossa fé, a gente perde a nossa salvação. Amém? Letra B, confiança na promessa. A promessa da salvação é para aqueles que permanecem firmes, confiando na fidelidade de Deus. Precisamos confiar nas promessas de Deus. Quando ela é lançada, ela não volta vazia, ela cumpre. Para Deus, ela se cumpre na nossa vida, a gente tem que crer, temos que confiar até o fim. E a letra C, jornada contínua. A salvação é uma jornada contínua, exigindo perseverança até o fim. É jornada contínua, a gente não pode parar. É até o fim. Nós somos um eterno aprendiz. Até o fim da nossa vida a gente vai estar aprendendo. Até o fim a gente vai estar entregando nossa vida para Jesus. Até o fim a gente vai estar crendo nas promessas de Deus. Mas a gente tem que continuar. Eu sei que tem hora que a gente fica fraco, a gente desanima. Mas aquele que está de pé, ore para não cair. Amém? E por que é importante a gente congregar, estar na igreja? Porque aqui a gente se fortalece e aqui a gente dá força para aquele que a gente vê que está caindo. E muitas vezes pessoas dão a mão para a gente também se levantar. Como eu estava no final do ano, eu tive uma conversa com o pastor. O que o pastor fez? Ele me deu a mão. Ele me deu a mão e me levantou, depois de pé de novo. Aí a pastora vem e prega tudo aquilo que eu estava vivendo. Que é para reconhecendo a Deus, agradecendo e servindo. Aquilo abriu na minha mente. Por isso que eu estou aqui hoje, irmãos. Independente de tempo de igreja, independente do seu conhecimento, a gente só depende de Deus. Mas a gente tem que reconhecer que a gente depende de Deus. Senão a soberba pega a gente cai, irmãos. Amém? A ilustração para esses 3 tópicos: a firmeza na fé, confiança na promessa e jornada contínua. Como uma maratona, a vida cristã requer perseverança, mantendo o passo até o fim. É como um atleta, ele não desiste, ele vai até o fim. A gente já viu aí, né, algumas maratonas na televisão, atletas que chegam em último lugar, mas ele não desiste. Ele chega lá, acaba alinhando lá, sofrendo, mas ele vai até o fim. Amém? Independente de como a gente vai entrar no céu, irmãos, a gente vai até o fim. Como a palavra de Deus faz, se tiver que arrancar um olho, eu arranco, mas eu vou entrar no céu. Amém? Bom, conclusão. A jornada dos 5 passos da salvação é uma experiência transformadora que começa com arrependimento, avança através da fé, do vir a Jesus, da obediência, finaliza na perseverança. Amém? Então a gente não pode esquecer dessas coisas: do arrependimento, do avançar através da fé, do vir até Jesus, da obediência e da perseverança. Que cada passo seja vivido com sinceridade e constância, conduzindo-nos à plenitude da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, que cada passo dessa jornada seja uma prática diária em nossa vida. Que a gente possa sempre estar refletindo sobre isso. Sobre o arrependimento, sobre a nossa fé, sobre vir até Jesus, sobre a obediência e sobre a perseverança. A gente possa estar refletindo sobre esses 5 passos.
revelando o poder transformador da salvação em ação. Examine-se o homem a si mesmo. A gente sempre temos que se examinar nesses 5 passos, para realmente termos a certeza daquilo que Deus fala em Provérbios. Coloca para mim Provérbios de novo. Provérbios 2, capítulo 10. Porque eu saí tão leve daquele hospital, irmão, mas tão leve porque eu tinha certeza da minha salvação. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Coloca para mim aqui Apocalipse 2:10. Eu falei errado, mas que palavra que veio para a gente, né? Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Irmão, a fé, ela não tem medo. A gente não precisa temer. A gente está na mão de Deus. Eis que o diabo está prestes a lançar algum de vocês na prisão para que sejam provados. A gente sabe que o diabo só serve para isso. Ele fica ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos. Mas quando a gente se distancia um pouco de Deus e sai da presença dos anjos, a gente está chegando mais perto do diabo. E é onde ele consegue vir e alcançar a gente. O que a gente leu aqui, a gente possa ir até o fim, mas coladinho com Jesus, abraçadinho com Jesus. E o diabo só serve para isso, para matar, roubar e destruir. O tempo todo ele só fica pensando nisso. Então, irmãos, ele vai lançar, ele vai tentar, ele vai vir com tudo. Sejam provados, e vocês passarão por perseguições durante 10 dias. Irmãos, independente que nós vamos passar por provações, mas vamos ficar firme com Jesus. Sejam fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Que nessa noite, meus irmãos, a gente pode sair daqui hoje leve, com a certeza da salvação da nossa vida. Abra a Bíblia em Provérbios. Bom, isso aqui não está no esboço, mas eu vou ler para vocês. Provérbios 19, que é a caminhada da sabedoria de hoje. E tem versículos que me chamou a atenção em cima dessa palavra que a gente leu. Provérbios 19, no versículo 2. Coloca para mim aí no telão. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho, perder a nossa salvação. No versículo 8, 19:8, põe para mim 19:8. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. Então vamos buscar essa sabedoria no Senhor. No versículo 20 e 21, 19 e 20, depois o 21. É o que Deus pôs no meu coração agora, irmãos. Ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. E no 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Irmão, se coloca de pé. Mas se coloca de pé já aplaudindo o nome do Senhor Jesus.